Olá, hoje é dia 6 de fevereiro, agora são 17 horas e 15 minutos, eu estou aqui embaixo de uma árvore e ao redor está chovendo, aqui chove bem pouquinho, eu espero que dê tempo para fazer esse vídeo, né? Sobre a lição número 11, o que Pedro disse sobre o grande conflito, pelo menos algumas coisas do que ele falou, né? Que ele escreveu. E essa é a antepenúltima lição desse assunto que eu também achei muito relevante para todos nós. Enfim, nós estamos no meio do grande conflito. Essa lição aqui foi extremamente prática para mim. Ela me ensinou várias coisas assim que eu não tinha percebido ainda, né? Importantíssimas. O verso diz aqui, mas antes do verso vamos para a oração. Santíssimo e grande Deus, seja conosco nesses momentos de estudo, momentos curtos, é verdade, mas importantes. Com a tua presença, presente o teu Espírito, será bem mais proveitoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Não sei se estão ouvindo, não sei se o meu microfone aqui consegue captar, mas está trovejando. Trovejando bem forte, não é? Bom, então sim, o verso está em 1 Pedro 2, versículo 9, né? Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso quer dizer o seguinte: nós temos aqui quatro elementos distintivos, né? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva. Para quê? Eu já tenho escrito isso no comentário. Não são só privilégios. São privilégios, sim, mas não são privilégios em si. Tem uma finalidade. Está escrito aqui logo a seguir: a fim de, ou seja, com o propósito de anunciar este evangelho do reino a toda a nação, tribo e língua e povo. É por isso que nós temos essas qualificações de Deus, né? Raça eleita, povo santo, sacerdócio real e povo propriedade exclusiva de Deus, ou seja, ninguém mais é nosso dono a não ser Deus. Temos esta finalidade. Então, esta finalidade tem a ver com o estudo um pouco mais adiante, que diz aqui, não é? Das trevas para a luz. Somos especialmente escolhidos para levar a luz ao mundo. Nós temos que influenciar o mundo. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós somos de um outro reino. Nós somos do reino eterno de Deus. Nós devemos ser fortes, firmes, totalmente firmes em Jesus Cristo, como que fundamentados na pedra que é Jesus Cristo. Tão firmes. Então nosso modo de vida, nosso modo de vestir, nosso modo de falar, nosso modo de trabalhar, nosso modo de como fazer as compras, né? Nosso modo de como dirigir o automóvel, de como nos exercitar, como nos alimentar, enfim, em tudo. E também, especialmente, mais diretamente, em relação ao que nós ensinamos, ao que nós fazemos na pregação do Evangelho, né? Fazer aquilo que influencia as pessoas a conhecerem Jesus Cristo e o seu plano de salvação. Esses tempos eu descobri o lema, acho que é lema, dos AMM, né, os motociclistas adventistas. Inventaram mais uma maneira de pregar o Evangelho. Se inventarem mais 1000 maneiras, melhor, né? Se inventarem aí lá pelas tantas os paraquedistas adventistas,
sei lá o que mais. O lema deles, eu gostei demais. O lema dele diz assim: fazer o que tem que ser feito do jeito que eu gosto. Ou seja, traduzindo, por meio dos dons que Deus me deu. Não tem essa de fazer, todos fazerem sempre tudo, né? Às vezes vemos apelos. Todos hoje à tarde tem que vir aqui para distribuir os folhetos e não sei o que mais lá. Nem todos gostam, ou nem todos se dão bem em distribuir folhetos. Eu, por exemplo, não gosto disso. Eu não me dou bem, né? Eu vou forçado, confesso isso. Mas tem coisas que eu gosto de fazer, e muito. Essas eu faço. Não é? Bom, e assim nós temos que trabalhar de uma maneira organizada, influenciar o mundo de maneira organizada. Por exemplo, já que eu falei nos AMM, que aparece também no meu comentário escrito, bom, vejam bem, dá para usar de exemplo eles. O que tem de grupo de motoqueiro, de motociclista, vamos dizer melhor, que são uma verdadeira tortura. Nem todos, né? Americanos, por exemplo, né? Então eles invadem, fazem barulho, eles são os reis da estrada, eles são maus exemplos. Que contraste! Não deve dar na cabeça das pessoas um grupo de motoqueiros organizado, que distribui literatura boa, que se alimenta corretamente, que faz culto, que são ordeiros, etc. Só nisso. Já estão fazendo um grande trabalho, então parabéns a eles, né? Se organizaram. Ótimo. Achei uma boa ideia. E gostam de andar de moto por aí, etc. Não gostam. E associam o que gostam o trabalho missionário. Bom, valeu para eles. Então, nós temos que influenciar o mundo. Seja de moto, seja de bicicleta, como eu também. Nós temos um grupo de ciclistas, não é? Também vou usar como exemplo. Lá no início, todos os meses temos uma janta. No início, eles comiam linguiça de porco. Só tinha linguiça de porco, então aí nós ficávamos ali. Vamos com mais linguiça de porco. Aos poucos vão sendo influenciados, né? Temos aqui também o estudo da pressão do grupo. Nós temos que influenciar, não sermos influenciados. No grupo, por exemplo, eu estudo na universidade. Eu vou usar agora várias situações assim bem práticas, né? Trabalho na universidade. Universidade, por exemplo, todos os anos, final de ano, tem as festas, etc. Então tem baile, tem cerveja, etc. Nas raras vezes que eu vou me sentir deslocado, eu não posso me submeter à pressão do grupo. Quantas e quantas vezes já fui convidado para ser paraninfo de turmas, sextas-feiras à noite. Nunca tenho ido. Sempre perco. Ou ganho. Minha filha se formou no curso superior, fisioterapia, não pôde ir na sua formatura. Se formou, formatura de gabinete. Perdeu ou ganhou. Então, nós temos que saber avaliar o seguinte: duas coisas. Primeira, entre aquilo que parece ser vantagem aqui na Terra, mas que se a gente perder ou, enfim, ganhar, teremos sei lá quantas e quantas vezes mais no céu, por toda a eternidade. Segunda, nós temos que influenciar, não sermos influenciados. Nós somos os filhos do Rei do Universo. É nós que estamos corretos. É nós que temos a verdade. Como que nós vamos ser influenciados por essas coisas rudimentares do mundo? Por essas modinhas ridículas do mundo? Né? Nós temos que afetar as pessoas do mundo. As pessoas gostam. Quando percebem, gostam. Né? Bom, temos aqui mais algumas coisas de extrema importância com relação à palavra profética. Deus transmite as suas ideias por meio dos profetas. Tudo o que ele vai fazer, o que ele já fez no passado, porque agora a história já praticamente passou, né? Mas o que ele ainda vai fazer, ele anunciou por meio dos profetas. Opa, precisa chover um pouco mais forte, mas eu vou aguentar aqui, né? Aqui ainda está pingando uma que outras coisas. Firmando a chuva. Ou
dentro da chuva. A árvore aqui é muito frondosa, ela está atacando aí. Então, nada vai ser feito sem que nós saibamos. Por exemplo, nós sabemos que Jesus vai voltar. Temos certeza disso. Ele deu sinais, fartos sinais. Tem uma quantidade de sinais. Né? E o sinal dos sinais somos nós mesmos. A conclusão da pregação, como está em Mateus 24:14. Então virá o fim. Para nós nem é o fim, é o começo. É o fim da coisa ruim e o começo de uma coisa boa. Né? Então, os profetas nós devemos respeitar para que sejamos vencedores. Está acontecendo um problema na igreja. Um problema sério na igreja. Quero alertar aqui, mais uma vez, de tantas vezes que já fiz isso. Ellen White. Tem várias profecias. Ellen White não pertence ao cânon da Bíblia. Mas não é menos importante. As suas profecias não são menos importantes porque as profecias são progressivas. Tem várias coisas que lá no início não se sabia, que eles faziam tudo errado, mas não eram julgados por isso, que não sabiam. E aos poucos foi acrescentando Deus mais e mais conhecimento. Uma dessas profecias progressivas é a respeito do louvor da música. Né? E a senhora White é a que tem a maior luz sobre isso. Muito mais que existe na Bíblia. Porém, existem pessoas que simplesmente não aceitam. Acham que barulho é louvor, sim, e pronto. Muitos pastores, inclusive, não poucos, acho que é a maioria, parece ao menos, dos que eu conheço, isso acho que é louvor. Porém, este é um sinal de que a porta da graça logo vai se fechar. Nesse aspecto, Ellen White, como os profetas no passado, como o próprio Jesus Cristo, não é valorizada. E ponto final, e tá aí. Olha, ai de quem desrespeitar um profeta porque está desrespeitando a palavra de Deus. Seja profeta do cânon bíblico, seja outro profeta que não esteja na Bíblia. Detalhe bem importante, no finalzinho da história, no final de tudo, todos nós seremos profetas, né? Todos nós seremos anunciadores, seremos porta-vozes direto de Deus. Todos nós teremos o poder do Espírito Santo. E Ele falará direto para cada um por nosso meio. Não vamos anunciar o futuro, porque nem tem mais futuro aqui, né? Mas sim pregaremos com um poder de profeta. Jovens, crianças, adultos, velhos, mulheres, homens, está em Atos 2, né? E também Joel. Bom, apressando o dia, vamos seguindo adiante, aquelas nem é ainda aqui, né? Temos aqui a questão dos escarnecedores. Fiz aqui um estudo e descobri uma coisa interessante. O dilúvio e o inferno. O dilúvio soterrou tudo, né? Aquela geração dos antediluvianos era má, uma geração violenta, pornográfica, adoradores de ídolos, de astros. Isso foi tudo soterrado. E dá para escavar, dá para achar, né? Temos aqui, temos muitos escavadores ao redor do mundo, inclusive muitos adventistas fazem um excelente trabalho, né? Escava e procura e encontra a história. Então, hoje nós podemos resgatar grandes partes da história por meio de escavações arqueológicas. Está tudo soterrado, né? Pelo dilúvio. Mas o dilúvio fez o seu trabalho para aquela época, porque ainda teria a história do mal. Então naquele tempo não era conveniente que a terra fosse purificada pelo dilúvio, pelo fogo, e sim que ela fosse transformada, que aquela geração fosse morta por água. Porém, no fim dos tempos, depois do milênio, a terra será purificada. O dilúvio não purifica, mas sim pelo fogo, vai ser tudo fundido. Então a terra virará uma bola de fogo. Vai derreter tudo, em palavras mais chulas, mais simples, né? E a cidade santa estará por aqui, como protegida pelo Senhor, assim como a arca de Noé estava lá sobre a água, protegida pelo Senhor. Quem tu acha que aquela arca ia suportar aquelas ondas enormes, aqueles vendavais, aqueles raios, aqueles trovões, aquela água chorando de baixo, caindo de cima, etc. Não.
Assim também a cidade não suportaria jamais o fogo do inferno aqui, no final. E vai desmanchar tudo e a terra vai virar uma bola de fogo. Né? Então, isso se resfriará. E Jesus Cristo vai criar tudo de novo. E dessa vez nós estaremos dentro da cidade santa. E eu creio fielmente, não está escrito em lugar nenhum, mas eu creio. Nós estaremos dentro da cidade, vamos ver o Criador atuando. Quando foi criado pela primeira vez, nós não estávamos lá, nem Adão e Eva. Eles foram criados no último dia, né? Eles já viram tudo pronto. Nós vamos ver ele criando. Eu acho que ele vai fazer em 6 dias. Ele vai fazer tudo de novo, porque a terra vai ficar sem forma e vazia, outra vez, né? Vazia não, porque nós estaremos lá, aguardando a criação. Quando os portais da cidade se abrirem e nós pudermos sair e passear pelo planeta novo. E o que dizem os escarnecedores? Isso aí nunca vai acontecer. Assim diziam lá no dilúvio, tá registrado na Bíblia. Crê, quem quiser crer, eu creio. Não, vai chover? O quê? Chover? Nunca vai chover. Jesus não existe. Existiu, foi morto lá na cruz. A história registrou, foi morto na cruz. Ele deve estar enterrado em algum lugar lá. O que? Jesus voltar de novo? O que? Inferno? Vida eterna? Não, isso não existe. Não é a nossa perspectiva. Irmãos, parece que demora muito, né? A pressão do dia parece que demora muito, mas não demora muito, não. São 6.000 anos, gente, 6.000 anos na perspectiva da eternidade. É nada. 6.000 anos seriam mais ou menos umas 10 gerações dos antediluvianos que viviam, o quê? 900 anos? Não é? Nem dá 10 gerações, eu acho. Nós que hoje vivemos 70, 80 anos, para nós, 6.000 anos, para nós um século é muito, para nós um ano é bastante. Não é tanto, mas um ano já é um bom tempo. Né? Mas você vai ver depois, na eternidade. 6.000 anos é nada, é pouquíssimo tempo. Então o reino de Deus vem em breve. E essa aparente demora, na verdade, é o quê? É a graça de Jesus para dar oportunidade a muitos. Por exemplo, eu e você, que estamos aqui no ano 2016. Que se Jesus já tivesse voltado, eu não teria nascido. Nasci em 1950, se ele tivesse voltado antes, eu não teria nascido. Felizmente eu tenho chance agora também de decidir pela salvação, pela vida eterna. Tenho chance, você também tem. Né? Agora que não demore demais, porque, é claro, sempre vai nascer gente, vai nascer. Mas há de chegar o dia, e isso fecha a porta da graça, há de chegar o dia em que todos terão tido a informação sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre a mensagem de salvação. E todos terão tomado uma decisão, sim ou não, a favor ou contra. Aí sim, chegou a hora de fechar a porta da graça. Oxalá que nós mantenhamos a nossa decisão ao lado do nosso Salvador. E que, por meio do nosso testemunho, muitos, mas muitos mesmo, outros, também tenham a mesma experiência de salvação. Santíssimo e poderoso Deus, graças te damos, porque Jesus Cristo já faz tempo morreu por nós e agora está na iminência de voltar e encerrar esses 6.000 anos, curtos 6.000 anos, em relação à eternidade, e nós sermos salvos. Que assim seja, e assim seja a experiência de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.